tudo bom? Então, o nosso tema hoje é para terapeutas, né? Para você que já é terapeuta e você que gostaria de se tornar um terapeuta. Eu vou contar para vocês hoje é, o, algumas dicas, né? Ou alguns passos, mas eles não precisam ter uma ordem sequencial para que você possa se tornar um terapeuta de sucesso, né? E sendo, sobretudo, um terapeuta MASSE, né? Utilizando o método avançado de cura emocional. Então, eu separei 7 dicas que são muito importantes. A primeira dica é acreditar em si mesmo. A segunda é transforme seus atendimentos numa experiência única. A terceira dica é terapeuta precisa de terapia. A quarta dica, tenha clara sua missão de vida. A 5, estude muito e aplique o que aprendeu. A sexta, faça feedback do seu processo com os seus pacientes. E por último, a sétima, aprenda a divulgar as suas terapias com marketing humanizado. Então, vamos para a primeira dica, acreditar em si mesmo. Então, eu estou tendo muito contato com vários terapeutas, né? Para você que está chegando agora, já foi no ar ontem a terceira aula, né? Tem 3 aulas gratuitas que eu disponibilizei, segunda, quarta e sexta. Já tiramos dúvidas da primeira e da segunda aula. E amanhã, às 17 horas, eu vou tirar as dúvidas da aula, se você não assistiu ainda, dá tempo de assistir, da terceira aula. Nessas aulas, eu estou mostrando passo a passo da minha metodologia, né? Eu faço um atendimento, o processo em 6 sessões, é um processo breve, rápido, uso 14 fundamentos, né? PNL, constelação familiar, teoria das inteligências múltiplas, análise transacional, dominância cerebral, homeopatia, homeopatia é o 15º fundamento. Estou fazendo um curso de homeopatia que está muito legal, com o professor Moreno, mas tem a aromaterapia, cromoterapia, cristalterapia, meditação. Então, são 14 fundamentos e que a gente consegue aplicar esses fundamentos nos nossos pacientes, né? Mas que ordem, Cleide, você vai usar? Depende, porque cada história é única. Então, a gente precisa entrar em contato com o paciente. Eu faço isso através de um formulário inicial. Eu ofereço também uma sessão gratuita para fazer o diagnóstico desse paciente e ver, em primeiro lugar, se ele veio de um sistema disfuncional. Se ele sente que ele não teve um pai que o protegesse quando criança e uma mãe que o acolhesse. Às vezes os pais até fizeram isso na concepção deles, mas o adulto acha que não. Então, se ele lá no primeiro formulário que ele me preenche, né, quando ele se interessa a conhecer o meu trabalho, ele preenche esse link, é um formulário, e depois ele já vai agendar a sessão online gratuita para a gente discutir sobre isso. Então, eu tenho recebido muitos terapeutas que não acreditam em si. É aquele terapeuta, às vezes ele está até numa transição de carreira, às vezes ele tinha uma função, né, uma profissão, mas agora ele quer outra profissão e ele já se embrenhou nas terapias, porque ele tem facilidade em ouvir as pessoas, né? As pessoas o procuram. Então, a primeira coisa não acreditar em si mesmo, é que eu percebo, às vezes o terapeuta já tem vários certificados, ele já tem vários cursos concluídos, mas ele não acredita nele, ele tem insegurança em atender.
né? E quando ele recebe o paciente já vem com emaranhado de questões, às vezes já chega muito doente emocionalmente para ele, e ele fica em dúvida. Ontem mesmo, toda segunda, sexta-feira do mês, nós fazemos, eu ofereço para os terapeutas MASSE, aqueles que já fizeram a formação comigo, eu ofereço para eles a supervisão. E ontem esse tema veio à tona, né? Uma psicóloga me procurou, trocando uma ideia, né? Porque tinha muitos emaranhados com aquele paciente. E aí eu falei para ele, dá para você fazer uma regressão, né? No caso, era um abuso sexual e ele estava com muita raiva desse abuso sexual que já tinha acontecido há muitos anos na vida dele. Então, essa raiva o levou a ter ansiedade, né? Porque até então, quando ele foi abusado, ele não entendia, uma criança de 6 anos, ele não entendia que isso era um abuso sexual. Quando ele toma consciência disso, ele começa a ter raiva daquela pessoa, né, de um tio torto, mas tio, que fazia que abusava dele. Então, essa raiva o levou a fazer uma denúncia, mas só a denúncia não melhorou a dor dele, que é uma dor da alma. E toda vez que ele pensava nisso, ele regredia aos 6, 7 anos e guardou isso por muito tempo. Até que ele precisou se afastar do serviço por estar muito estressado e por já ter passado por depressão. Então, a sessão estava pronta. Era uma regressão aos 7 anos de idade. Cleise, mas como é que eu faço regressão? Isso é PNL, lógico, tem que ter muito cuidado, muita metodologia. Então, na supervisão, nós fizemos isso. Ela falou, mas será que eu vou dar conta? Lógico que vai dar. Ela tem conhecimento, ela é uma estudiosa, só que falta o quê? Autoconfiança. Então, é muito comum. Se o terapeuta não acredita em si, vai ser um fiasco com o paciente, né? Ele às vezes acha que ele não é capaz de resolver isso. Então foi o que eu falei para essa psicóloga ontem, que é minha aluna. Eu falei, olha, quando eles vêm com muito paciente, vêm com muitos emaranhados, querendo que se resolva tudo, filtra, porque daí ele passa para um outro assunto, ele vai falar da mãe, ele fala do trabalho, ele fala do relacionamento, e aí o terapeuta, mesmo tendo muito conhecimento, mesmo tendo formação, né, que seja em Reiki, que seja na terapia holística, integrativa e várias outras ferramentas holísticas que vão ajudar o paciente a se curar, ele tem tudo isso, mas ele não confia nele. Então, esse terapeuta, ele precisa ser cuidado também. Né? Então, tem uma dica aqui que é a dica 3, terapeuta precisa de terapia. Nós precisamos trocar. Né? Se você conhece alguém e na comunidade MASSE, está cheio de terapeutas, trocando terapeutas do Brasil todo, nas suas mais diversas formações, você tem condições de fazer essa troca. Então, às vezes, no curso do terapeuta exponencial, MASSE, eu já formo duplas ou trios, né, das alunas e dos alunos, para que eles possam trocar entre si. Isso é muito legal, porque você, terapeuta, precisa de terapia, mas você precisa de um terapeuta que você confie. Né? Não pode ser qualquer um. Então, às vezes, alguém até te indica uma pessoa, um profissional renomado, mas você tem que perceber se você tem empatia com ele, se ele está falando a sua linguagem, né? Se ele trabalha com as ferramentas que você já conhece. Ou, às vezes, ele vai te oferecer ferramentas desconhecidas, mas que você pode também aceitar essa troca, aceitar essa ajuda. Então, terapeuta precisa sim fazer terapia, porque nós terapeutas, nós somos humanos, nós não somos deuses. E muitas vezes nós conseguimos ajudar as pessoas
e não conseguimos nos ajudar ou ajudar aquelas pessoas mais próximas a nós. Então, por isso que é interessante o terapeuta também fazer terapia. Né? Quando ele se coloca num grau de prepotência muito grande, eu não preciso, eu sei tudo, eu tenho vários títulos nessa área, ele corre o risco de transferir uma questão dele que não está bem resolvida para o paciente. Então, essa terapia do terapeuta vai ajudá-lo a conectar consigo mesmo, né? A fazer autocura, né? Porque às vezes o terapeuta ele precisa dessa autocura. Nessa aula 3 que está circulando aí, quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Lá tem vários depoimentos de terapeutas, não terapeutas, que passaram pela formação do MASSE. Então, é muito interessante isso, né, dos depoimentos, que elas vão dizendo assim, eram mais mulheres nos depoimentos, elas vão dizendo assim, olha, Cleis, tem um depoimento de uma freira que eu gosto muito, da Marisete, ela falou, foi tão bom fazer a sessão com Cleis, porque eu ofereço também sessões individuais para os meus alunos, aí ela diz, foi tão bom, eu não sou terapeuta, eu sou freira, mas me identifiquei com a inteligência intrapessoal. E quando eu terminei a sessão, ela me fez tão bem que era como se eu tivesse feito uma confissão muito bem feita. Então, assim, o valor, né, do terapeuta ter alguém que cuide dele, né, faça esse outro olhar. E no caso, com essa pessoa, eu utilizei a constelação familiar, né? Ela tinha questões com a ancestralidade dela. E com a outra eu posso usar a PNL, com a outra eu uso até 4, 6 ferramentas. Então, numa sessão que eu estou dizendo, é muito importante você, terapeuta, ter esse acompanhamento de troca, de crescimento, né? E a supervisão, ela te proporciona isso. E ontem nós fizemos isso. Uma contando a história dos seus clientes, de como resolveu, né? E pedindo sugestões no grupo, de ela tinha tal situação e como que ela poderia resolver. Então, nós temos um grupo, uma comunidade fechada, é um grupo de WhatsApp, que eu acho que é o mais prático, né? Dos terapeutas MASSE, para trocar ideias, trocar estratégias, troca de material também, né? Às vezes a pessoa fez um curso interessante, interessou por aquele conteúdo, você também pode fazer essas trocas. Mas terapeuta precisa de terapeuta. Depois vamos para a dica 2. Transforme seus atendimentos numa experiência única. Terapeuta, você não deve deixar o seu paciente sair angustiado de uma sessão, tá? Por que isso? Se ele está angustiado, ele vai ficar ruminando essa história por muito tempo. Nada precisa ser demorado, né? Nada precisa ser demorado. Ontem a gente estava cuidando de um caso de abuso, o abuso sexual de um paciente, uma outra terapeuta que passou por isso, só que ela já tinha formas concretas, racionais. Ela falou, é um processo, e aí eu já fiz 2 cursos, e meus mestres, meus professores falaram que eu tenho que aceitar, etc. Eu falei, vamos trabalhar isso agora? Ela falou, mas porque essas aulas da supervisão, elas circulam no grupo, né? E são gravadas, mas aí desliguei a gravação e cuidei dela. Olha, foram menos de 15 minutos eu resolvi a questão dela. E aí ela mudou, né? Foi pena não ter permitido filmar, porque era o antes e o depois. E ela, como terapeuta, tinha uma crença que isso demoraria anos, né? Ela tem 50 e poucos anos, aconteceu 7 anos, 6 anos de idade. Ela carrega essa mágoa, ela carrega esse peso do abuso por muito tempo. Né? E ela falou, no início ela falou, já está tudo resolvido, eu já resolvi em terapia. Eu vi que não estava. Falei, que sentimento que você tem quando você pensa nisso? Ela falou, nada, não penso nisso mais.
Eu falei, ok. Ela falou, só que tem um detalhe, eu não gosto de ser tocada. Quando meu esposo chega perto de mim, eu retraio. Era ali, foi aí que eu trabalhei. Né? E resolveu. Ela se sentiu livre, liberta com a regressão. Curou esta questão, que é muito comum, dos abusos na infância. Né? Então, e aí foi comprovado, não precisa ficar nesse processo. Então, os atendimentos, eles precisam ser uma experiência única. Quando o paciente te leva uma questão, ele está levando, por vezes, a forma lógica e racional daquela questão. Ele não resolveu, por isso que ele te procurou. Tá? Aí você vai cozinhando em banho-maria. Vamos conversar, vai, pensa, processo. Não é isso. Aí ele coloca aquela situação, você tem que olhar a origem da questão. Você pode usar a linguagem corporal, ele está te falando de um sintoma, de uma doença. Né? No caso da ansiedade do cliente dessa psicóloga, a ansiedade ela já é só uma consequência do abuso. Tá? Então, trabalhando o abuso, a ansiedade vai melhorar. Porque ele denuncia, mas não tem como, ninguém faz nada. E aí ele já sabe disso. E a raiva, o ódio, a culpa vai aumentando, né? Porque ele se achava inocente, sim. Mas ele estava paralisado há mais de 20 anos nesse processo. Então, essa experiência, ela é única. Ontem mesmo eu estava fazendo um atendimento, uma sessão experimental com uma terapeuta lá do Sul. Muito legal, ela com muito conhecimento. Bom dia, Ângela, tudo bom? E aí ela tem muito conhecimento e tudo mais, ela já está separada há mais de 11 anos, tem muitos emaranhados. E as questões que ela achava que poderia ser agora, não eram. Sabe o que eu fiz com ela? Eu fiz uma leitura de almas dela com o primeiro marido, e eles estavam conectados, né? Muito mais ela, mas numa posição, ela era mais, sentia maior que eles, isso é na lei do equilíbrio das constelações. Relacionamento a dois tem que ser assim, mulher aqui em cima e homem aqui embaixo, mulher tá mãe do marido, funciona não. E vice-versa, marido aqui, mulher se sente aqui, a mulher tá como, o homem tá como pai da mulher, né? E às vezes essa mulher tá buscando um pai na figura masculina. O que eu fiz com essa terapeuta ontem? Eu fiz a leitura de almas, eu vi que a questão dela, embora tivesse 11 anos de divórcio, tá ligado, né? Então eu fiz depois, usando a PNL, uma dissociação. Pronto, ela tá plena, ela estava desconectada da essência dela. E quando a pessoa está desconectada da essência dela, não tem cliente, os projetos não vão para frente, não consegue outros relacionamentos, porque literalmente ela estava presa nesse primeiro matrimônio, primeiro casamento. Então, esse atendimento é único. Eu fiquei com ela 50 minutos, ela saiu leve, resolvi a questão. Então, quando a gente vai postergando, né, é tanto emaranhado que o paciente tá, você fala, não, vou fazer isso, e aí você se perde. Então, deixa ele resolver e na próxima sessão, você já pode, eu gosto muito de anotar, eu sempre anoto aquelas queixas e eu tenho um planejamento prévio, mas nem sempre esse planejamento vai ser seguido, que vai depender da reação do paciente. Então, a sessão ela precisa ser única. E se você estiver duvidando, marque uma sessão experimental comigo para você entender o que eu estou te falando na prática. Então, você usa técnicas simples, fáceis e resolve a questão da pessoa. Ok? O passo 3, eu estou falando para quem chegou agora, de 7 dicas para ser um terapeuta de sucesso. E se você for um terapeuta massa, você vai ter a minha supervisão, o meu acompanhamento, mesmo depois do curso, ok? Ei, Simone. Então, o outro passo é tenha clara a sua missão de vida. Terapeuta, isso aqui é para qualquer um. Você sabe qual que é a sua missão de vida? Ela tá clara para você? Às vezes você chega numa empresa bem estruturada, tem lá missão da empresa, visão, não é?
E você, como ser humano, qual é a sua missão de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Essa missão de vida, esse propósito, eles são balizados pelos seus valores, pelas suas crenças. Eu vou contar para vocês a minha missão de vida, que eu construí depois de muito tempo e construí num dos cursos do Anthony Robbins, na Flórida. Eu fui fazer um dos cursos dele, o DWD. A gente trabalha 5 dias do curso, no sexto você constrói a sua missão de vida. Eu fiz isso de forma resumida e as pessoas que passam pelo processo da terapia sistêmica comigo, geralmente, mas chegou a tempo, viu, Simone? E outra coisa, a live está gravada aqui, né? Eu chamo de aula, e depois você revê. Eu estou falando das dicas aí para ser um terapeuta de sucesso. 7 dicas, e nós estamos aqui na 4ª dica, sobre missão de vida. Então, gente, minha missão de vida é essa. Eu, Cleise Aparecida de Souza, filha de Euser Klinger de Souza e Maria Imaculada Rigueira de Souza, vejo, ouço e sinto que a finalidade da minha vida é ser verdadeira, fazer tudo com paixão, proporcionando abundância e prosperidade para mim mesma e para as outras pessoas. Por que eu sei minha missão de vida decorada? Porque eu trabalhei a minha missão de vida. Lá no Tony Robbins, a gente não coloca o nome dos pais, mas como consteladora, eu aprendi isso. Quando eu falo o meu nome todo, filha de o nome do meu pai, mesmo que ele já tenha morrido, né? Meu pai faleceu há 7 anos, eu imagino meu pai atrás de mim do meu lado direito. E quando eu falo o nome da minha mãe, eu estou sentindo a energia da minha mãe atrás de mim do lado esquerdo. Isso é sistêmico. Quem te dá forças para continuar, quem te dá sustento para você continuar são as suas raízes. E quem são suas raízes? Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, até a 7ª geração. Isso pode ser essa força que vem de homens e mulheres que vieram antes de nós, que vieram abrir os nossos caminhos. Isso que é tomar pai e mãe. Então, eu incluo na missão de vida, quando eu faço com meus pacientes ou com terapeutas, essa missão de vida tem que estar clara, você tem que estar decorando isso. E você tem que me convencer. Então, a gente fica uma sessão fazendo a missão de vida, depois ele grava. Mas antes disso, ele decora. Ah, Cleise, ele tá me falando, não, mas você esqueceu o nome do seu pai? Não, peraí, você não colocou o nome de sua mãe? Então, ele escreve, porque através da escrita, nós usamos a memória visual, você grava e depois ele fala. Ele tem que me convencer disso. E é tão bacana. Outro dia eu estava fazendo com um paciente, eu estava fazendo a missão de vida dele na 5ª sessão. Ele é venezuelano e trabalha aqui no Brasil. Aí ele fez no papel a missão de vida dele, ele chama Ricardo e tá no meu feed a missão de vida dele. E aí ele fez, e eu falei para ele assim, tudo bem, agora você quer gravar em português ou em espanhol? Ele preferiu a língua pátria dele. E ele gravou a missão de vida em espanhol com muita convicção daquilo que veio fazer. Pronto, quando você tem uma missão de vida definida, sua vida flui. Outra coisa, missão de vida, vocês observaram? Primeiro é para você, depois para o outro. Se você começa a querer só ajudar o outro, mas você não se olha, não vê o que você precisa, você não consegue. Infelizmente, não. Primeiro, cuida de você, para depois você cuidar do outro. Nossa, Cleise, eu estou assistindo isso, sabe? Mas eu acho que quem precisa disso é meu marido, é meu filho, é meu genro, minha nora. Calma. Primeiro, quem precisa é você, que nada acontece por acaso, foi você que foi despertada para isso. Depois que você cuida de você, aí você tem condições de cuidar do outro. Então, você deve primeiro ter as coisas para você,
É isso que eu faço, abundância e prosperidade. Essa abundância no sentido geral, eu não estou falando só de dinheiro, né? São os amigos, nós somos ricos porque nós temos saúde, isso é abundância. Temos inteligência, é abundância. Você vai proporcionar isso primeiro para você e depois para os outros. É isso que eu venho fazendo na minha vida, né? Ao longo dos meus 61 anos, né? A minha primeira profissão de raiz é na educação, mas eu tenho um programa, o ProEduc, na área da educação, que é transformar os professores, trazer a PNL para eles, essas teorias novas, esses fundamentos, e o professor é um multiplicador e vai levar isso para onde? Para os alunos, para a sala de aula, para ele primeiro, né? E tem, dentro do programa, tem um projeto que é chamado Escola de Paz. É também conscientizar os pais. E onde é que eu aplico esse programa? Escolas públicas, em todo o Brasil. Né? Então, essa missão de vida, para mim, ela está muito clara, de levar saúde, abundância, prosperidade. Quantas vezes um professor tem uma doença crônica? Muitas vezes a doença na garganta, cordas vocais, já não consegue falar mais. Isso aqui foi só uma somatização, mas ele não gosta de sala de aula, ele não consegue sair, ele precisa da grana, então vai emudecendo, vai tendo vários problemas aqui. E já conheci, né? Eu já trabalhei com mais de 100 mil pessoas no país todo. Aquele professor que às vezes não nem fala mais, a direção põe ele na biblioteca. Ele está lá insatisfeito, ele está doente. A biblioteca da escola passa a ser o pior lugar do mundo. Que ele não gosta que os meninos peguem os livros, está tudo empoeirado, não tem uma biblioteca colorida. E aí o lugar que deveria trazer alegria, que é a leitura, não é. Então, por isso que nós temos no Brasil 65% de adultos que têm um ensino médio são analfabetos funcionais, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem se expressar. Né? Então, quando você tem essa missão de vida clara, né? Eu trabalho com os multiplicadores, que seja professor, que seja terapeuta, vão aprender essas técnicas e vão aplicar, né? Porque você é multiplicador. Aquilo que você pode aplicar em você e deu certo, passa para o outro que está em sofrimento. Né? E é essa a nossa função de terapeuta. Bom, número 5, estude muito e aplique o que aprendeu. Gente, isso é muito interessante, você tem que estudar. Vamos pegar, eu vou falar, ontem eu falei de inteligência emocional, que é um dos fundamentos, eu vou falar da teoria das inteligências múltiplas do Gardner, né? Tem as pessoas hoje, até hoje, elas acham que quem gosta de matemática, quem gosta de física, que são os engenheiros, as pessoas que têm facilidade com cálculo, elas são inteligentes. Mas quem gosta de teatro, quem gosta de poesia, quem gosta de dançar, quem gosta de música, não são inteligentes. Tanto é na área de arte, as pessoas, o pai fala assim, né? Em palestra de pais, eu pergunto para os pais aqui, o que você quer de bom para o seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Tá, você quer que ele seja feliz? Ele pode ser feliz, por exemplo, atuando num palco, ele pode ser feliz, por exemplo, tendo uma banda. Não, Cleice, esse negócio de arte não dá dinheiro, não gosto que fique mexendo com arte, não. Porque, no fundo, as profissões mais desejadas pelos pais, talvez é uma profissão que ele não teve. Não tem nenhum médico na família, então você vai ser médico. Todo mundo aqui é juiz, você vai fazer direito. Né? Então, às vezes, a pessoa ela está insatisfeita numa profissão, o adulto, porque ela está fazendo uma coisa que não é ela. Ela fez uma graduação, às vezes fez pós-graduação, fez um mestrado, mas isso não é para ela, é para o pai, para a mãe, percebe? Então, o que é a teoria das inteligências múltiplas? É só educador que precisa disso? Não, o pai precisa, você é terapeuta. Eu trabalho com isso. Né? Quando eu vejo junto com a dominância cerebral, eu vou ver se meu paciente ele tem transição de carreira, ele não gosta do que faz. Né? E eu vou até anotar aqui que eu quero dar um exemplo para vocês
de uma pessoa que queria fazer a transição de carreira para você entender como é que acontece isso. Então é bom você ter conhecimento. Olha, a teoria das inteligências múltiplas, elas estão aí no mercado, através de livro, através das pesquisas do Gardner, desde 1980. Tá? Então, quantos anos tem que ela está aí? Tem gente que não sabe disso. Aí a pessoa se acha burra, não tem inteligência, não sei desenhar, não sei ler, não sei cantar, não sei dançar. Ela tem aí as crenças limitantes. Como que surgiu a história de que nós temos várias inteligências? Nos anos de 80, o governo francês, preocupado com a evasão escolar, contratou Gardner e a sua equipe para ver por que uma pessoa era mais inteligente ou não. Antes, havia muito aqueles testes de QI, coeficiente intelectual, e eles são muito balizados na inteligência lógico-racional. Essa inteligência é só uma. Tem outras, tem inteligência linguística, musical, intrapessoal, corporal, sinestésica, a inteligência naturalista, a pictória. E então, acho que eu falei de todas. Então, o que o Gardner percebeu? Ele percebeu que inteligência as inteligências são várias e são habilidades. Por que você tem habilidade na matemática? Por que você tem habilidade na língua? Por que você tem habilidade de dançar? Por que você tem habilidade de se locomover no espaço, que é a inteligência espacial? Então, ele catalogou 7 tipos de inteligência. Algumas inteligências, elas fazem parte do hemisfério cerebral esquerdo e outras do hemisfério cerebral direito. Isso aí, essa dualidade cerebral, ela é muito antiga, ela é do ano 400 antes de Cristo. Isso é neurociência. Hipócrates descobriu que um hemisfério comunica com o outro através de um corpo caloso. E se uma pessoa tem um AVC, tem uma lesão cerebral do lado esquerdo, ela vai ter um comprometimento motor do lado direito e vice-versa. E o cérebro, ele é fantástico, ele faz plasticidade. Eu acompanhei uma pessoa da família essa semana no médico, e o médico falou que ele estava melhorando muito, ele teve neurite vestibular, é uma inflamação que parece um labirintite, mas não é, uma formação do nervo que sai do ouvido e vai para o cérebro. E o médico fez alguns testes com ele, e eu vi que eu estava acompanhando. Então, ele perdeu o equilíbrio, mas a inflamação foi no ouvido esquerdo, ele estava perdendo o equilíbrio do lado direito. O médico diz, o nosso cérebro é uma engrenagem fantástica. O lado direito está fazendo o possível para devolver a função, ou pegando a função do lado esquerdo. Então, tem essa questão do cruzamento aí, né, da dualidade cerebral. Então, algumas inteligências, elas são da competência, né, do hemisfério direito. Por exemplo, você deve conhecer uma pessoa que, quando fala, ela gagueja, mas quando canta, ela não gagueja, né? Por que o gago, quando canta, não gagueja? Dualidade cerebral. A fala isso é neurociência, a fala é de responsabilidade, de função do hemisfério esquerdo. A música é do direito, né? Então, quando um gago canta, ele não gagueja. Então, entender essas teorias, elas são de fundamental importância. Por isso que é importante estudar, terapeuta, o que você aprendeu. Porque senão você fica muito dependente do seu professor. Então, se você é terapeuta e sendo terapeuta massa, você vai aprender os 14 fundamentos que eu já relatei aqui. Só que você tem que estudar. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que se auto-aplicar a técnica. Né? A PNL é muito assim. Nessa última turma do Terapeuta Massa, tem terapeuta que fala, Cleis, eu quero fazer curso de PNL, que isso é bom demais. Realmente, resolve.
Então, em função disso, eu já agendei um curso para julho de PNL para qualquer pessoa. O que a PNL faz? Ela te ensina a prestar atenção na sua comunicação interna. O que você vê, o que você sente, né? A PNL, ela trabalha com o quê? Visualização, sons e sensação. Só isso. Agora, aí você estuda, mas você tem que se auto-aplicar para você dar conta de aplicar no outro. Então, isso, o passo 7, desculpe, a dica 5 que eu tô dando, estude muito e aplique o que aprendeu. E dentro de todos esses fundamentos, tem um que vai te chamar mais atenção. Aí você vai se dedicar àquele fundamento. Né? E eu sempre digo que nós somos eternos aprendizes, né? É muito interessante. Então, as pessoas, eu conheço a PNL, estudo e aplico há mais de 30 anos. Então, às vezes a pessoa fala para mim assim, lá no meu formulário eu pergunto, conhece PNL? Tem pessoas que põem sim. Aí quando eu vou conversar com elas, eu falo, você conhece PNL de forma profunda ou artificial? Às vezes ela fez um cursinho de final de semana, não estou desvalorizando não, né? Um curso básico. Ela fala, não entendi muito bem, não, mas você aplicou? Você se auto-aplicou? PNL é isso, você tem que se auto-aplicar para você sentir a transformação. Ou então uma técnica nova, chama alguém que está precisando, aplica essa técnica na pessoa. E PNL qualquer pessoa pode aplicar, ela serve para qualquer área da sua vida, tá bom? Depois nós temos, faça feedbacks do seu processo com os seus pacientes. Então, eu já te falei que são 6 sessões. Depois a gente passa para mentoria mensal, se a pessoa quiser continuar. Porque até antes eram sessões avulsas. Nessa sexta sessão, eu faço feedback com ele. Eu tenho todas as fichas e eu vou oferecer essas fichas também, né, para quem vier fazer o curso, né, passo a passo, desde o formulário até o feedback. Então, eu pergunto para ele, você sentiu alguma mudança depois que você fez o processo? Ah, Cleide, sim, senti. Quais foram as mudanças? Então, eles vão falando, isso é muito relativo. Às vezes, eu acho que o que foi mais impactante com ele foi a primeira sessão, que é a constelação. Às vezes, ele vai achar que é admissão de vida. Às vezes, ele vai achar que é de metas, foi uma regressão, tem a estratégia Disney. Aí, ele vai contar para mim o que ele achou. Depois, eu pergunto para ele, assim, nesse feedback, mas alguém percebeu a sua mudança? Geralmente percebe. Inclusive, não precisa finalizar o processo. São 6 sessões. Da terceira para a quarta sessão, as pessoas que estão convivendo com o meu paciente perguntam para ele assim, onde você está indo? O que aconteceu? E se você não acredita, vejam aí as lives que eu fiz há uns 2, 3 meses atrás. Foram mais de 30 lives ao vivo, as pessoas mostrando como elas passaram pela transformação fazendo a terapia sistêmica com Cleide Souza. Então, tá aí, né? Tá aberto aí no meu canal do YouTube, tá aí no feed, os depoimentos, as lives que eu dava o nome de Conversa com Cleide Souza, né? Plagiando Conversa com Pedro Bial, veja só. Então, não eram lives, eram as conversas comigo, eu convidava as pessoas, elas se dispunham e contavam a transformação que elas fizeram. E aí eu continuo lá no feedback, eu pergunto para o paciente assim, na sexta sessão. E eu tenho as fichas, eu gosto muito de escrever tudo anotado, que depois, dia tal que ele volta, eu sei, coloco palavras-chave para saber o que eu trabalhei e o que eu estou percebendo que precisa ser trabalhado. E aí, continuando o feedback, eu pergunto assim para ele, na minha atuação como terapeuta, o que você achou que funcionou melhor com você? Aí eles vão falar para mim, foi o relaxamento que você fez, seu jeito de falar, ser muito objetiva, ser muito direto. Isso sou mesmo, gente. Eu acho que a gente tem que ser objetiva, claro e direto, para não ficar perdendo tempo. Ficar cozinhando em banho-maria, mandando aquele paciente para psiquiatra, às vezes precisa. É lógico, mas geralmente é o contrário, ele já está no psiquiatra, ele já está cansado de terapia convencional, ele já fez coach, não adiantou, aí ele chega e fala assim, Cleide, eu vim aqui, eu trabalho muito por indicação, agora que eu estou na internet, que estou conhecendo gente do Brasil, todas as pessoas estão me conhecendo, né? Na terapia, porque eu já faço esse trabalho
há muitos anos de trabalhar PNL, relacionamentos aí pelo Brasil afora, com palestras, né? Muito na área da educação. Eu fiz isso 25 anos. Então, conheço o Brasil todo, todas as capitais e muitas cidades interiores, do interior, porque eu trabalhei numa rede de ensino que tinha parcerias e eu dava palestra para pais, alunos, professores. Depois das palestras ficava que a fila, às vezes, de pais me pedindo orientação. E nessa época eu nem ainda era afiliada da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, teve uma época, quando eu dava curso de PNL, eu mandava para Marlene Monteiro, minha querida mestra, que nos deixou há 2 anos, né? Tá aí brilhando no outro plano, mas aprendi muito com ela. Então, eu dava os cursos de PNL no Brasil, e aí os casos que eu não me sentia apta, né? Por não ter esta formação para atender, eu mandava para Marlene Monteiro. E fiquei a conhecendo através de um currículo, fazia teste vocacional e tudo mais. Nessa época eu morava em Viçosa, eu não morava, tem 20 anos que eu moro em Belo Horizonte, e a Marlene brincava comigo: ô Cleise, quando vem pacientes seus eu fico de cabelo em pé. E depois de 1 ano e meio eu vim conhecer a Marlene Monteiro, me encantei, fiz todas as formações com ela também, viajamos para fazer simpósio, congresso de PNL Brasil afora, e depois nos tornamos amigas, né? Então, aqueles casos, né, pessoas muito próximas, etc, tal, vai lá na Marlene Monteiro, né? Que às vezes a pessoa podia achar: não, você me conhece. Eu não gosto muito não gosto de trabalhar com pessoas da minha família, porque eu tenho muito esse pressuposto que santo de casa não faz milagres. Não acredito em você, te desvalorizo, então eu já indico. Atualmente eu indico, né, que terapeuta precisa de terapia, eu indico a minha amiga e irmã de São Paulo, a Cleide Reis. Então, eu falo: vai lá na Cleide, né? É uma troca também que a gente faz. Então, esse processo, voltando ao feedback, eu pergunto para ele assim também: o que eu poderia fazer para ser uma terapeuta melhor para você? Dá um frio na barriga? Dá, porque ele vai te criticar, né? Mas sempre ali ele fala: não, foi tudo tranquilo e eu gosto do seu jeito. Até porque quando ele me procura, e a coisa só funciona quando você estabelece uma empatia, em PNL a gente chama de rapport, com o seu paciente, ele continua com você. Porque se você não passa confiança para ele não vai continuar o seu processo, tá bom? E no final eu digo assim para ele, a última pergunta, para o meu paciente, eu falo para ele assim: ficou alguma coisa que nós não conseguimos trabalhar no seu processo? Geralmente não, mas nós somos incompletos. Ele vai embora, aí depois ele marcava uma consulta avulsa. Aí hoje o que eu faço, terapeuta? Eu ofereço uma mentoria depois das 6 sessões, elas são mensais. Então ele já sabe, se ele é empreendedor, eu já trabalho com ele, com a empresa dele, eu já faço isso naturalmente. Quando eu faço naquele formulário, eu pergunto se você é empreendedor, se você tem empresa, eu já sei se o paciente que está vindo, se ele é empresário. Se ele for empresário e às vezes a empresa não está bem, na hora que eu faço a constelação com ele, eu já faço a constelação organizacional, porque as leis são as mesmas. É a lei da ordem, hierarquia, é a lei do pertencimento e é a lei do equilíbrio. Funciona a mesma coisa nas organizações. Então, eu já faço isso tudo de uma vez, eu já vou mostrando para ele como está na família, né, e como ele está. E eu quero relatar que eu tenho N histórias, se pudesse eu ficava o dia inteiro, mas eu lembrei de um paciente que me procurou, ele era empresário também, e na hora que eu estava, e assim, muito inteligente, na hora que eu estava fazendo a constelação com ele dos bonecos, né, o representante do pai, o representante da mãe, ele vem, ele tem a família toda está na empresa, então são aquelas empresas familiares, né, então o pai foi o fundador, né, o pai, a mãe, e eles têm
duas empresas como matriz filial. Um irmão ficava cuidando de uma empresa na área de reciclagem, o outro de outro. Então, esse que me procurou era o irmão mais novo. E esse muito inteligente, aí na hora que eu fui falando das leis com ele, ele foi falando da empresa. E aí eu fui mostrando para ele, né, como que é hierarquia, a lei da hierarquia e da ordem para pessoa física. É você tomar o seu pai e tomar a sua mãe, ok? Na empresa, é você reverenciar os fundadores. Quem são seus fundadores? Reverencia. Então, observa, uma empresa bem estruturada, uma empresa que tem 50, 100 anos, quando você entra na sala do presidente, geralmente tem as fotos de quem veio antes. Essa empresa é sólida. Por quê? Ela está reverenciando aqueles fundadores. E um dia eu estava fazendo uma palestra numa cooperativa de 60 anos, e quando eu falei isso, o presidente falou: Cleide, isso é tão interessante que você falou, eu estou aqui na gestão dessa cooperativa, mas todo problema que eu tenho, eu consulto um dos fundadores que tem 90 anos. Essa empresa é uma empresa sólida. Agora, aquela empresa que o cara chegou, veio de herança, né? Então ele tá achando que não é daquele jeito e tá com aquele grau de superpoderes, né? Meu pai não sabe nada, meu avô não sabe nada. Sabe o que acontece? A empresa que ele herdou do avô vai falir. Você deve conhecer esse tipo de história. Aquele avô que deixou bens, que deixou fazenda, que deixou empresa, e quando chega nos netos, todo mundo zerado. Falta de hierarquia, ordem. Então, esse empresário que eu estava atendendo, eu me lembro que ele sempre ia nas sextas-feiras. Aí ele foi para casa. Aí, quando ele voltou na outra terça, ele ia ter um atendimento, ele teve um atendimento assim, mais ou menos 4 horas. Aí, olha que bacana que ele fez. Ele falou comigo: Cleise, eu fiquei pensando naquele negócio e eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma surpresa para o meu pai hoje. O pai está com mais de 70 anos. Eu mandei fazer uma foto do meu pai e chamei a minha mãe para levar de surpresa. Eu vou colocar a foto dele lá na sala da empresa, na sala da diretoria. E eu acho que ele vai ficar feliz. Aí eu achei a ideia ótima e falei: mas vamos fazer o seguinte, ele tinha mandado fazer uma placa também para o pai. Falei: vamos fazer o seguinte, tem jeito de você pedir à sua mãe para segurar um tempo? Tem como você arrumar um coffee break, um coquetelzinho? Você vai fazer o seguinte, você vai escolher lá na empresa o colaborador mais antigo da empresa, reúne todo mundo da filial, da matriz e da filial, né? O evento seria na matriz. Você vai reunir todo mundo e você vai contar para os seus funcionários que esse funcionário, ele foi o pioneiro, e ele tinha aqui tinha 20 anos, estava na empresa. E aí esse funcionário vai entregar a placa para o seu pai. E assim foi feito. Ele estava com muita flexibilidade. A empresa fez isso. A empresa cresceu tanto que depois eu recebi um outro empresário vizinho que viu que a empresa estava crescendo e falou assim para a secretária: engraçado, o que será que está acontecendo nessa empresa aqui, vizinha? Porque eles mudaram tanto, aumentou funcionário, né, produtividade. Ela falou: não sei, tem uma moça lá que chama Cleise. Aí ele me procurou dessa forma. E esse segundo que me procurou tinha questões com a mãe, né, que fizemos a constelação e que ele precisava resolver. Mas, voltando a esse primeiro exemplo, foi muito bacana. As leis organizacionais, a lei é a mesma lei. Por que eu pedi para ele pegar o funcionário mais antigo e fazer a entrega para o pai? O mais antigo de uma empresa, ele precisa ser reverenciado. Preste atenção. Tem um funcionário antigo na empresa de 20, 30 anos. Ele é demitido sem justa causa. Ele pode ter qualquer função. Ele pode ser um serviçal, ele pode ser um atendente, ou pode ser um diretor. Não importa a função dele.
Ele é demitido, ele fica magoado, essa empresa vai passar maus pedaços. Ela pode até falir. Então, reverencia. Você vai mandar um funcionário embora, agradece e reverencia pela contribuição. E, se possível, por que eu falei da placa? A placa era só um instrumento, tá? Porque esse funcionário, ele se sentiu altamente valorizado. Ele ajudou a construir essa empresa. Ele pertence, tá? E isso traz equilíbrio para a empresa. Então, você pode trabalhar o seu paciente, se ele for empresário, se vê que ele precisa de uma constelação, você já faz a constelação junto. A constelação organizacional está junto com ele, ok? E por último, né, das nossas 7 dicas, 7 passos, aprenda a divulgar as suas terapias com marketing humanizado. Né? Então, você precisa fazer o seu marketing. Você precisa contar para as pessoas quem é você, como você trabalha, mas de forma mais humanizada. E você vai precisar de pessoas, naturalmente, que te acompanhem, que faça essa parte do marketing, porque você não dá conta de fazer tudo, né? Então, vamos repassar, para quem está chegando agora, vocês podem assistir depois, são 7 dicas para o terapeuta de sucesso. A número 1 foi acreditar em si mesmo. A 2, transforme seus atendimentos numa experiência única. 3, terapeuta precisa de terapia. 4, tenha a sua missão de vida clara. 5, estude muito e aplique o que aprendeu. 6, faça feedback do seu processo com os pacientes. E 7, aprenda a divulgar as suas terapias com marketing humanizado. Aí vocês podem falar que mesmo não é fácil.